Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais esta edição do Videocast Rio Bravo para a temporada 2024. Desta feita, falaremos a respeito das cidades. O título da série, aliás, é bastante convidativo. Vocês vão concordar comigo. Cidade Aberta. E para esse primeiro episódio, nossa convidada é mais do que especial. Bianca Tavolari é pesquisadora do SEBRAP, Centro Brasileiro de Planejamento, professora da Fundação Getúlio Vargas, mas tem a sua formação calcada no direito. Ela vai contar pra gente um pouco dessa trajetória, como é que do direito foi para pensar as cidades. E o tema da entrevista que Bianca Tavolari nos concede é Cidades Inteligentes. Ficou curioso? Fique conosco que a nossa aventura, a nossa trajetória já vai começar. Bianca Tavolari, é um prazer tê-la aqui conosco em mais este episódio do Videocast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação. Imagina, eu que agradeço, Fábio. É uma alegria estar aqui com você, com todo mundo que está ouvindo e assistindo a gente. É o meu primeiro videocast, então estou achando muito interessante participar desse novo formato. Obrigada. Bianca, para o nosso ouvinte, ou melhor, para quem está acompanhando a gente, conta como é que a sua trajetória intelectual como pesquisadora encontrou o tema cidades. Foi um encaminhamento natural a partir da sua formação ou foi mais um evento da serendipidade, digamos assim? Essa é uma pergunta muito legal, né, de como que esses encontros acontecem, que nem sempre são pelos caminhos mais óbvios, né, e daí tem, toda vez que tem falado bastante no debate público, tem algumas pessoas que me dão o título de arquiteto e urbanista, que eu adoraria ser, né, mas não sou formada em arquitetura e urbanismo, né, então eu sou formada em Direito, a primeira graduação, a segunda graduação em Filosofia, as duas pela Universidade de São Paulo, depois o meu mestrado e o meu doutorado em Direito, em Filosofia do Direito. Eu sou professora de Direito, fui professora no INSPER durante 5 anos, agora eu sou professora na Fundação Getúlio Vargas e sou pesquisadora no SEBRAP e no MECILA. Mas daí você fala, bom, né, mas da onde que entra essa intersecção? Começou já na graduação, né, na Faculdade de Direito Largo São Francisco, da USP, quando eu trabalhei com um serviço de assessoria jurídica universitária que prestava serviços, né, para pessoas que não podiam pagar e que envolviam ali o tema do direito à moradia. Então eu trabalhei com os moradores da Vila Itororó, que hoje é um centro cultural, mas tinham 70 famílias que moravam lá, e a partir da luta dos moradores da Vila Itororó eu comecei a tentar entender o que estava acontecendo naquele território, e daí eu fui atrás de uma série de disciplinas e tudo mais. Tem também um outro fator importante, que eu não sou de São Paulo, né? Eu sou carioca, mas eu moro em São Paulo há mais de 20 anos. E quando eu vim para São Paulo, eu vim morar com meus pais, e a gente morava no Morumbi, e tinha ali uma divisão muito clara no Morumbi dos pontos de ônibus, né? Então, o ponto de ônibus, a chegada, né, para quem estava chegando no bairro, era próximo das casas ricas, ali na Giovanni Gronchi, e o ponto de saída era do lado, colado na favela de Paraisópolis, né? A foto do Tuca Vieira, que é a foto clássica, né, da segregação em São Paulo, que é o prédio com as piscinas, né, nas varandas, com a Paraisópolis colada, é ali do lado, icônico, né? Dos livros de geografia do ensino médio. Exatamente, essa foto de sobrevoo numa época que não tinha drone, que ele fez com helicóptero, né? Então tem uma coisa bastante arguta no olhar do Tuca Vieira ali de mostrar aquela desigualdade gritante muito colada, né? E para mim a experiência de usar o transporte público fazia com que eu fosse uma das poucas pessoas que cruzasse a pé de um lado para outro, né? Porque já estava muito bem delimitado ali qual era o espaço de cada uma das pessoas, ou seja, aquelas que chegavam para trabalhar nas casas ricas, diaristas, zeladores, seguranças, jardineiros, já chegavam diretamente do centro para o bairro e ficavam lá, ou quem saía de Paraisópolis para trabalhar em outro lugar e eu cruzava, e essa experiência sempre me incomodou muito. Então, essas dimensões importantes, né, de prestar atenção, de lente para a cidade, fizeram com que talvez eu tivesse uma sensibilidade para a dimensão da moradia, de como os territórios estão organizados, e que na faculdade de Direito isso me movimentou para não só atuar nesses temas, mas também para estudar esses temas. Na faculdade de Direito, como é que esse debate é levado adiante? Porque, para quem olha de fora, este assunto só ganha tração, digamos assim, quando é para discutir temas como o plano diretor, por exemplo. Como é que esse assunto
discutir em sala de aula? Olha, Fábio, se a gente discutisse planos diretores em faculdades de direito, a gente estaria com uma situação boa do ponto de vista do direito urbanístico. Então, a gente ainda tem um cenário em que mesmo os instrumentos mais importantes, como planos diretores, leis de zoneamento, toda a dimensão de regulação da propriedade urbana, que é central para o direito, ou mesmo toda a dimensão de cartório, registro, né, que, enfim, tem um mercado enorme, mercado imobiliário, mercado registrário, cartorário, isso tudo geralmente passa ao largo das faculdades de direito. Então, talvez o problema seja ainda muito mais embaixo. E por isso que o meu contato não foi em sala de aula, né? O meu contato foi com esse grupo de assessoria jurídica popular, que quando prestava assessoria jurídica para moradores e moradoras, inevitavelmente esbarrava na questão da moradia, e que a moradia, como, né, a casa não está fora da cidade como um todo, esbarrava em projetos de remoção, projetos de revitalização, de transformação de áreas urbanas, o que demandava que a gente tentasse entender um pouco mais o que estava acontecendo nas disputas urbanas. Então, um pouco por aí. Falando em disputas urbanas, Bianca, tem um outro encaminhamento da sua trajetória como pesquisadora e autora, nesse caso, que é na revista 451, a revista de livros, que tem um segmento A Cidade e as Coisas, segmento esse que você está à frente. Conta pra gente um pouco dessa experiência e aproveita para falar para quem está nos acompanhando desse especial que houve na edição de fevereiro da 451, Isso. né? Puxa, muito legal. Para mim é um presente muito grande, né, ter a sessão As Cidades e as Coisas na 451. Ela fez 4 anos já é um bebê grande, assim, né? Para mim é uma alegria muito grande, porque eu acho que a revista ela tem uma proposta muito interessante, que é falar sobre livros, né, e falar do ponto de vista de resenhas, mas também de textos oxigenados. Ela é uma revista que eu sou leitora, e eu já escrevia na revista um pouquinho antes da sessão existir. E aí veio o convite do meu editor, que é o Paulo Werneck, para tornar essa colaboração sistemática, né, frequente, de maneira bastante, né, todo mês. Todo mês, eu não sou só eu que escrevo, mas eu convido também uma outra pessoa, porque eu falei, olha, cidade é um tema que exige tantos olhares diferentes, que não acho que seria justo que só eu, né, ficasse ali todo mês escrevendo. Eu quero convidar outras pessoas para que, então, a gente tenha uma multiplicidade de olhares, de perspectivas disciplinares, ou mesmo os livros, né? Os livros nem sempre são de urbanismo, ou de história, da arquitetura, né? Tem livros de fotografia, tem livros de literatura. Então, né, essa ideia de pensar a cidade de um jeito bastante multifacetado, né? Que eu acho que e por isso o título, né? O título é uma brincadeira com o livro do Foucault, que é As Palavras e as Coisas. E pro Foucault, muito rapidamente, a coisa de que você nunca conhece a coisa, você conhece a palavra, e a palavra é uma representação. E daí é uma brincadeira, que a cidade, você nunca conhece a cidade, você conhece uma representação, por isso a gente faz mapa. Por isso que a gente, né, você vai falar de uma cidade como São Paulo, ninguém vai dizer assim, eu conheço toda São Paulo. Não, cada um vai conhecer uma parte, e aí a gente vai, de alguma maneira, conversar sobre essa experiência que nos toca de maneira comum. Então, já faz 4 anos, né, e todo mês tem sempre uma resenha ou um texto, enfim, né, uma colaboração, e essa foi a primeira vez que tem um especial de capa, né, e tá realmente muito especial. Claro que eu sou suspeita, evidentemente, é a minha curadoria, mas são são 10 páginas da revista, né, para quem quiser se deliciar com textos sobre cidade. Então, eu escrevi uma resenha e pude fazer uma entrevista com o Ben Wilson, que é um historiador, que acaba de lançar o livro traduzido para português, que chama Metrópole, e é uma história longa das cidades, desde Uruk, a primeira cidade que a gente tem notícia na Mesopotâmia, até os dias de hoje, né? O que é bastante contraintuitivo, né? Porque geralmente você fala assim, bom, vai fazer uma história que não tem recorte no tempo, porque é desde o primeiro até os dias de hoje, e não tem recorte territorial, é o mundo inteiro, né? Então é ambicioso, mas ele faz de um jeito muito inteligente, né? Com contação de história sobre essas cidades e pontos importantes ali. Acho que é um livro bastante interessante para quem está pensando em história das cidades. Tem uma entrevista que eu pude fazer com ele. Tem também o texto da Joyce Bert, que é urbanista, escrevendo sobre um filme, não sobre o livro, que é o Retratos Fantasmas, do Kleber Mendonça, que está olhando Recife, a infância dele, os cinemas de rua, o quanto essa cidade está se transformando, e ela escreveu um texto muito interessante sobre o filme.
Tem a resenha da Gabriela Guerre, que é uma resenha conto sobre o livro Montevidéu, né, do Henrique Villa-Matos, que é um livro de literatura, e que ela escreveu em Montevidéu. Então é muito legal, porque ela, né, dialoga com o livro, né, dessa maneira, então a gente consegue viajar um pouco com ela a partir dessa perspectiva. Tem uma outra resenha, que é da Maíra Rosin e do Leonardo Novo, que são historiadores, sobre um livro da Beatriz Colomina, que é uma professora de História da Arquitetura, que vai olhar para as casas modernistas, né, do Le Corbusier, do Loos, a partir de um olhar de gênero. Então, como que a gente pode pensar a modernidade a partir daí? E tem outros textos, né? Tem uma resenha do Jefferson Barbosa do livro do Ailton Krenak, Pensando Cidade e Floresta, uma entrevista da Yara Biderman com Alan Post, que é escritor argentino sobre praia e cidade, e a gente tentou fazer essas intersecções e fazer uma pluralidade de olhares. Enfim, eu acho que tá muito legal. A propósito de intersecções, Bianca, como é que é possível pensar o tema cidades inteligentes nessa leitura tão vasta como uma cidade como São Paulo, por exemplo, permite? Porque em São Paulo são várias cidades dentro de uma metrópole. Sim. Ou de uma megalópole. Sim. Como isso é possível? Como essa articulação é possível? Acho que tem aqui um temão, né? A gente tem ouvido falar de cidades inteligentes, né? Geralmente a gente ouve em inglês, né? O SMART, né? Smart Cities, cidades inteligentes. E ao longo de um tempo, a gente tem colocado esse adjetivo inteligente para uma série de dispositivos, né? Então, temos telefones inteligentes, eventualmente as pessoas têm, sei lá, robôs inteligentes que limpam as suas casas, né? Relógios inteligentes, eu tô aqui com um. E quando a gente coloca esse adjetivo inteligente, a gente quer dizer algumas coisas. A gente quer dizer, então, que esse inteligente, ele vai coletar dados que antes não eram coletados. Então, por exemplo, o meu relógio conta os meus passos, né? Então, ainda que eu pudesse, né, ter uma vida saudável, me exercitar, etc., agora eu sei quantos passos eu caminho, como estão meus batimentos cardíacos, enfim, todas essas coisas. Então, coletar dados. Mas, além disso, usar dados que já existem de maneira integrada. Né? Então, integrar grandes bases de sistemas de dados. E todo mundo que trabalha com dados sabe que isso é super difícil, né? Porque bases de dados são feitas de maneiras distintas, então fazer essa integração é importante. Além disso, responder a problemas e soluções específicas, né? Então, problemas que a gente já tinha antes, encontram algumas soluções que a gente chama de inteligentes, justamente porque dá para fazer essa dimensão. Mas também eu costumo falar que o smart, né, o inteligente, é o novo sexy. Tudo que a gente acha que é legal, que é meio, né, atraente, interessante, a gente chama de smart. Então, a ideia da Smart City, ela pode representar muitas coisas. Então, a primeira delas é uma cidade em que tudo funciona. Em que pensa, por exemplo, que os faróis de trânsito, né, são guiados de maneira remota, eletrônica, e que eles abrem e fecham de acordo com o fluxo de trânsito de um determinado lugar. Ou então, a iluminação, que ela liga e desliga de acordo com o dia, e ela vai ser dimerizada para fazer isso acontecer. São exemplos clássicos, né? Ou então, por exemplo, vagas de estacionamento, que sinalizam as vagas que já estão, né, ocupadas e as que não estão. Então, soluções que a gente geralmente pensa em termos de mobilidade, mas também várias outras, né? Ou então, os ônibus, né? Então, ter uma dimensão inteligente de quanto tempo um ônibus vai chegar. Então, a gente está falando disso, então, soluções de problemas que eles são problemas que a gente já tem há bastante tempo, né? Mas tem uma coisa que é bastante importante aqui, que tem uma tensão nessa ideia do que é inteligente. Porque não adianta só a gente comprar tecnologia e fazer com que as cidades comprem tecnologia para fazer soluções como essa, quando a gente tem problemas que talvez também sejam muito mais fundos. Então, só para citar um problema de São Paulo, nos últimos tempos tem linhas de ônibus que elas sumiram um pouco do mapa, ou perderam sua frequência. E por que elas sumiram? Por que elas sumiram? Essa é uma ótima pergunta para fazer para a prefeitura, né? A gente conseguiu os dados, né? Quem conseguiu especificamente foi o IDEC, né? Que é o Instituto de Defesa do Consumidor, via a Lei de Acesso à Informação. Então, uma coisa super inteligente seria a gente ter os dados da frequência das linhas de ônibus disponibilizados para todo mundo. Por quê? Usuário, né? Para saber como que tá a linha de ônibus. São dados que a gente já tem. Controle da concessão, né? Então, temos concessionárias, empresas de ônibus. Se elas tiram os ônibus de
de circulação isso é um problema, do ponto de vista do contribuinte, etc. Então, essa é uma solução inteligente que não passa por nenhuma, né, mudança tecnológica monumental, né? Não é ciência de foguetes, né? O rocket science, como as pessoas chamam. Então, muitas vezes, a gente fica falando assim, não, vamos fazer uma solução inteligente, mas que às vezes a solução inteligente, ela não passa por nenhuma tecnologia mirabolante. Ela passa por integração de dados, de sistemas que às vezes a gente já tem, né? E que, portanto, fazer com que essa informação seja acessível para quem usa o transporte ou para quem usa a cidade, pode ser interessante. Então, tem aqui uma disputa do que a gente está chamando de inteligente. Você não precisa ter uma mega bazuca tecnológica para que as cidades entendam algo como isso. Então, tem uma coisa talvez mais rasteira e que não é tão fácil de implementar, que é transparência, né? Conversar com as pessoas, entender onde dói, né? Para essa pessoa que está ali todo dia vivendo um serviço específico, né? Como é o serviço de ônibus ou o serviço de metrô, ou enfim, né? Vários outros serviços que a gente tem na cidade, que a gente sabe que vão funcionar de maneiras diferentes para cada uma das pessoas, a depender das suas experiências, né? Então, vai ter uma tensão no que a gente está chamando de inteligente e vai ter um problema bastante específico e que ele vai ser longo, mas que muitas cidades brasileiras, e tem aqui uma pesquisa que eu recomendo fortemente para quem está acompanhando a gente dar uma olhada, que é uma pesquisa do Internet Lab, do artigo 19 e do Lapin, que eles fizeram um mapeamento sobre o que as cidades brasileiras estão entendendo como cidade inteligente, e muitas vezes, nas políticas específicas, existe uma política de vigilância. E essa política de vigilância, ela pode ser problemática na medida em que, com o uso de reconhecimento facial, né, em lugares abertos, a gente tem violação de direitos fundamentais e falta de concordância e consentimento em relação a dados. Então, ela é uma política que ela precisa de uma normativa ainda importante no Brasil para que a gente entenda até onde ela pode ir em termos de acesso a dados e como que esses dados vão ser armazenados. Então, tem uma história ainda, né? A gente estava falando de disputas, né? Tem uma disputa em torno do que a gente está entendendo por inteligente. Mas a demanda por segurança é uma exigência, digamos assim, de quem vive nas cidades. Certamente. Né? Certamente. E ela não é menor. Né? Então, mas aí a questão é saber quais são os caminhos que a gente consegue fazer essa segurança funcionar, né? E como a gente consegue fazer política de segurança respeitando direitos fundamentais. Então, quando a gente tem, por exemplo, programas com câmeras, eles podem ser eficientes, né? Mas eles vão ser problemáticos na medida em que, né, como foi o edital do Smart Sampa, que inclusive foi revisado pela própria prefeitura e foi judicializado, né, que previa, por exemplo, critérios de coleta de informação das pessoas, critério de raça, né? Previa possibilidade de monitoramento e vigilância das pessoas no espaço público em protestos, em greves. Previa a possibilidade de conexão da identidade das pessoas com as suas redes sociais. Então, né, é o tipo de coisa que a gente tem direitos fundamentais justamente para que o Estado não viole nossas liberdades. Isso é um ponto que é bastante importante. E quando a gente fala isso em tese, parece muito evidente, mas na hora da implementação, a linha fina, né, o diabo mora nos detalhes ali e tal. Então, essa é uma coisa importante para a gente entender, porque muitas vezes no discurso de cidades inteligentes, que ele é importante, uma cidade em que tudo funciona, quem não gostaria? Gostaríamos muito, né, que tudo funcionasse. Ele passa por cima de uma ideia de que a tecnologia vai resolver todos os nossos problemas. Ela vai ajudar bastante. E na cidade tem um monte de coisa para ser feita que a tecnologia certamente será essencial. Mas dizer que, não, agora com a tecnologia a gente resolve tudo e a segurança está resolvida, aí a gente tem algumas tensões que ainda precisam ser equacionadas. A propósito de tensões, tem uma outra questão que é muito importante quando a gente fala de cidade, hoje, do presente, que é o direito à moradia, que é o tema por onde essa conversa, inclusive, começou. Uhum. Cidades inteligentes, da maneira como elas têm sido projetadas ou idealizadas, talvez em sentidos utópicos, elas conseguem endereçar esse problema do direito à moradia? É mais difícil pensar em casos específicos, né, de cidades inteligentes que estão fazendo correlação com o direito à moradia, mas tem alguns casos interessantes. Durante a pandemia, por exemplo, quando várias cidades europeias, né, que têm uso intensivo de plataformas como o Airbnb, por exemplo, né, que virou o nome, não é só a empresa, mas virou um guarda-chuva, né, para esse compartilhamento de moradia de curto prazo. Durante a pandemia, viram os centros das suas cidades, como por exemplo Lisboa, Paris, Berlim, perderem população porque não tinha mais as pessoas que alugavam, né, por curto prazo. E aí uma cidade, por exemplo, como Lisboa, adotou uma solução inteligente, que era
a Municipalidade de Lisboa alugava dos proprietários que estavam alugando para turistas que não tinham mais, para sublocar de maneira subsidiada para quem não tinha moradia. Para que então a gente não tivesse um cenário pandêmico, né, em que a gente viu, talvez de maneira mais dramática, que ter onde morar era também quase vida ou morte, né, porque ficar em casa era um privilégio de quem tem casa. Então, não ter essa discrepância, esse cenário de ter um monte de casa vazia, um monte de gente sem casa, né, especificamente na pandemia, de fazer isso, né, não necessariamente via plataforma, mas com esses proprietários das plataformas. Então, tem algo aí que acho que pode ser inspirador. Mas claramente a gente está falando de um problema de moradia que nas cidades brasileiras, acho que isso é patente, né? Aqui em São Paulo a gente viu a população em situação de rua aumentar, especialmente pós-pandemia. A gente está falando de mais de 50 mil pessoas, mas não só a quantidade, né? A composição da população em situação de rua também mudou, né? Então, antes da pandemia, eram especialmente homens, adultos, né? E agora a gente tem famílias inteiras, né? Então, está mudando essa composição. Então, o problema de moradia está atingindo mais gente. A gente foi vendo também que, por exemplo, foi muito sério o tema do aluguel, né? Muita gente não conseguiu mais pagar seu aluguel na pandemia e ainda continua com essa vulnerabilidade. A gente tem essa dimensão que é uma dimensão global, né? Se você for procurar, né, grandes cidades europeias, mas também grandes cidades americanas, né, o preço e o custo da moradia, do aluguel, da hipoteca, de comprar uma casa, tá muito caro. Aqui em São Paulo, todo mundo, né, sabe que conseguir um aluguel barato em São Paulo é uma façanha, ou no Rio de Janeiro também, só para ficar em duas grandes cidades brasileiras. E acho que esse é um tema que a gente precisa olhar mais e trabalhar mais, porque é isso, né? Como que a gente está falando de cidades inteligentes quando tem 50 mil pessoas que não têm onde morar? Diante desses desafios todos, é uma pergunta que a gente vai estender para os demais convidados dessa série. As candidaturas para prefeito, elas estão atentas a esses desafios de cidades inteligentes, por exemplo? Olha, eu acho que esse ano vai ser um ano muito desafiador, né? Porque a gente está com a eleição municipal, né? Então a gente tem candidaturas de prefeitos e prefeitas em todas as cidades do Brasil. Então, né, esse momento em que a gente tem a oportunidade de discutir temas municipais, que ficam, né, ainda que eles sejam os mais próximos de nós, né, impactam se a gente mora perto de um parque ou não, se a gente consegue pagar a tarifa do transporte ou não, se a gente tem uma área de lazer, se tem a creche próximo. Então, temas que são temas que alteram a nossa vida, mas que dificilmente a gente discute como política, né? Porque geralmente política se discute do ponto de vista nacional, ou eventualmente do ponto de vista estadual, um pouquinho menos, mas o municipal é muito menos discutido, né? E ela é uma política do cotidiano, né? Eu acho que então a gente tem um desafio de qualificar esse debate. Então, acho que a primeira coisa que eu acho que é muito importante, e eu espero que aconteça, então, te respondendo o que eu gostaria que acontecesse no debate, era que candidatos e candidatas à prefeitura de todas as cidades, primeiro conhecessem as políticas que existem, né? Muitas vezes, quando a gente discute em abstrato, né? Então, mas a política de abrigos para a população em situação de rua, de quantos abrigos a gente está falando? Quais são as condições? Por que a população em situação de rua, né, ouvir as pessoas? Por que, por exemplo, pessoas em situação de rua falam que não querem ir para os abrigos? Tem várias razões, mas uma delas, por exemplo, né, não sei se todo mundo sabe, para entrar num abrigo em São Paulo, muitas vezes você não pode ter um animal. Então, se você é alguém que está na rua e o seu companheiro é um cachorro, você não vai deixar o seu companheiro fora para entrar no abrigo, né? Todo mundo que tem um pet não faria isso, né? Por que alguém em situação de rua faria? Ou então, se você tem um carrinho que você coleta material reciclável, você não tem onde deixar. Então, o seu sustento também está vinculado. Então, tem uma série de dimensões da vida cotidiana que se, né, candidatos e candidatas se aproximarem disso, eu acho que é muito importante. Isso numa ponta. A segunda ponta é o uso de dados. A gente tem produzido uma série de dados, e aqui talvez dialogando, né, com a ideia de cidades inteligentes, que dificilmente a gente usa. Então, a gente tem a vantagem agora que estamos recebendo, né, ainda não completos, os dados do censo de 2021. Então, né, ter esse quadro de onde foram morar as pessoas, como que é a renda, como que, né, isso se distribui territorialmente, de como a gente está falando da cidade como um todo, e usar esses dados e planejar a partir de dados é muito importante, porque tem uma coisa que acontece em todas as prefeituras, que é troca a gestão, e aí se troca tudo, e não tem, né, um incrementalismo de políticas, ou então, né, são políticas que todo mundo acha que é interessante, mas você fala assim, mas qual é o seu diagnóstico para que a gente consiga... Não, e o diagnóstico é porque alguém achou interessante.
interessante, legal, né? Todos nós achamos muitas coisas interessantes, mas a política pública tem que ser baseada em dados e evidências e também em democracia, né? Então, juntar essas duas coisas acho que é muito importante para discutir temas tão relevantes quanto para onde a gente vai crescer em São Paulo, como estamos crescendo, né? Esse é um grande tema dos planos diretores. Mudanças climáticas, como que a gente está se preparando, né? E basta pensar né? Falando, um tema novo. Não, São Paulo tem enchente desde que, né, a gente conhece a cidade. Desde antes de você chegar aqui em São Paulo. Desde antes de eu chegar aqui. Não precisou contar com a minha vinda para começar a ter enchente, né? Então, mudanças climáticas, certamente um tema urgente, e o quanto elas impactam negativamente, geralmente, as pessoas mais vulneráveis, que perdem casa, que perdem, né, toda a sua vida, seus documentos, né, e perdem seu lugar de morar, perdem vida, né, então a gente está falando desse tipo de tragédia. Então, a gente tem temas quentes, e para São Paulo, acho que a gente tem um tema bastante importante, que tem alto potencial de ser discutido muito mal no debate público, que é o tema da Cracolândia, né? Então, se a gente tiver essa maturidade, ou essa inteligência, né? O smart, talvez aí essa inteligência de combinar essas duas coisas, dados de implementação de políticas, o que a gente já sabe sobre as políticas que aconteceram, ou sobre políticas implementadas em outros lugares, e também conversar com as pessoas, porque não adianta eu ter vários dados, números, etc., e não saber na ponta o que está acontecendo na política com as pessoas que vivenciam a política, certo? Então tem essa combinação importante. Eu acho que a gente tem uma chance esse ano de fazer um bom debate em termos de política urbana, e eu estou otimista. Eu acho que a gente vai conseguir pautar debates importantes. Basta a gente ver, né, aqui em São Paulo, mas não só São Paulo, várias outras cidades, que ano passado a gente fez 10 anos de junho de 2013, né? E 11 anos atrás, quando se falava em tarifa zero, era algo do plano da utopia, né? Todo mundo falou assim, não, isso, imagina, tarifa zero, etc. Agora, várias cidades estão implementando a tarifa zero, cidades cujos prefeitos e prefeitas estão em diferentes partidos do espectro político-partidário, então não tem nenhuma homogeneidade aí, com ganhos de economia e troca enormes, porque as pessoas não precisam mais pagar pela tarifa, e aqui em São Paulo já tem tarifa zero aos domingos, né? E que certamente vai ser um dos grandes temas, e aqui a pergunta vai ser, como desenha? Quem paga essa conta? Como está sendo feito o contrato com as concessionárias de ônibus? Será que elas estão ganhando mais por isso ou não? Que, né, só aos domingos? O aumento da tarifa não pode estar condicionado a isso? Exatamente, aumento da tarifa. Então, a gente está equacionando. Então, veja que a pergunta é diferente. A pergunta não olha, tarifa zero, que bandeira descabida ou utópica, ou de um monte de estudantes que estão querendo uma coisa tipo passe livre. Não, agora a gente vai discutir desenho, a gente vai discutir fonte de financiamento, a gente vai discutir quanto custa, a gente vai discutir qual é o impacto positivo. Então, a discussão está em outro lugar, e eu acho que a gente tem a oportunidade de fazer isso, por exemplo, esse ano aqui em São Paulo e outras cidades também que estão pautando tarifa zero. Bianca Tavolari, foi um prazer tê-la aqui conosco neste episódio inaugural do nosso videocast deste ano de 2024. O prazer foi todo meu, Fábio, uma alegria estar aqui, podem me convidar mais vezes. Chegamos ao final então deste primeiro episódio da série Cidade Aberta. Fique conosco e até a próxima.